Olá, me chamo Tayana Daniela, sou enfermeira obstetra. Hoje atuo no Núcleo de Educação Permanente do Hospital da Mãe de Mesquita e venho falar sobre urgência e emergências obstétricas das apresentações anômalas e rotura de membranas. Nossa agenda hoje falará sobre apresentações anômalas, distose de ombros e distoses e rotura prematura de membranas. Iniciando, vamos falar sobre como esse bebê se comporta dentro da barriga antes de ter as apresentações anômalas. O bebê, durante a gravidez, como ele não tem um tamanho que preenche todo o ventre materno, ele fica flutuando dentro do líquido amniótico. Então, ele se movimenta e se adapta de várias posições. Quando vai chegando perto do terceiro trimestre, à medida que ele vai aumentando o tamanho, o espaço que tem dentro da barriga, dentro do ventre, ele vai se tornando reduzido e também diminui a capacidade de mobilidade desse feto dentro da vida intraútero. Por volta do 7º mês, o feto costuma colocar a cabeça no fundo do útero, que fica perto do apêndice tifoide, e se adapta a uma posição semi-sentada, com as nádegas para baixo. Ele fica nessa posição até o 8º mês, quando a cabeça, que é a parte maior do corpo, faz um peso e acontece o quê? A manobra, ele vira e tende a colocar essa cabeça perto da região pélvica e a nádega no fundo de útero, perto do apêndice tifoide. Chegando perto do parto, essa cabeça se encaixa na pelvis, fletindo-se para frente, que é denominada posição cefálica vértice, que é quando a cabeça fica fletida, se apanhando sobre o peito do bebê. Essa região se aproxima do canal vaginal e onde fica mais evidente a região occipital, e as nádegas, elas ficam voltadas para o fundo de útero. Os braços e pernas ficam fletidas sobre o peito, que é também conhecido como a posição fetal. É uma foto da fontanela anterior e também uma foto vista de cima, onde mostra a bregma, a fontanela anterior e a fontanela posterior. E as apresentações anômalas? Quais são as apresentações anômalas que a gente tem? A gente tem as apresentações que são a córmica, que é quando o bebê ele fica atravessado, que é a segunda figura. E tem a apresentação pélvica, que na vez da cabecinha estar encaixada na pelvis materna, o que fica encaixado? Fica a parte da nádega desse bebê. E as outras posições, apresentações anômalas, são com relação à cabeça do bebê, que é com relação às posições cefálicas defletidas. Que a primeira, que está sinalizado pela letra B, é quando a região bregmática está encaixada, ou seja, esse bebê ele não está com a cabeça fletida quando ele está com o queixo encostado sobre o peito. A posição de letra C é quando a fronte está encaixada, ou seja, ele está com a cabeça defletida, quando essa cabeça está jogada para trás. E a posição C, que é a posição da face, ou seja, esse bebê, ao invés de estar com o queixo encaixado sobre o peito, ele está com essa cabeça jogada para trás, e ele nasce com a face primeiramente. As apresentações anômalas com relação à parte pélvica. Esse bebê pode estar com a parte das nádegas ou com a parte dos flancos encaixado ali na pelvis feminina, ou ele pode estar com aquela posição da perninha cruzada, como se estivesse sentadinho, ou incompleta, onde os pés estão mais direcionados ali ao canal vaginal. E quando chega um bebê pélvico, o que eu faço? Às vezes esse bebê pélvico chega já no expulsivo, a gente está vendo já a nádega ou a cabeça. A primeira coisa é manter a calma. A calma da equipe, por quê? Porque a gente precisa passar calma para essa mulher também. A gente tem que lembrar que a mulher, ela
tá cheia de ocitocina no trabalho de parto, que a ocitocina é o hormônio que é o motor das contrações uterinas. E se essa mulher ficar nervosa, ficar tensa, que já é o normal dela, ela vai liberar adrenalina. E a adrenalina nos mamíferos, ela é antagonista da ocitocina, ou seja, ela diminui a produção de ocitocina e isso vai atrapalhar meu motor de parto. Vendo a sua situação, não podendo encaminhar essa mulher para outra unidade e tendo que ser resolvida dentro de uma unidade hospitalar, que não seja uma maternidade, eu vou colocar essa mulher na posição de Gaskin. O que é a mulher da posição de Gaskin? É a famosa posição de 4, ou all fours também, como é conhecida, que consiste em colocar essa parturiente imediatamente na posição de 4 apoios. Por que essa posição é boa? Porque ela faz o aumento do diâmetro anteroposterior da pelve, além de permitir a mudança das relações entre os diâmetros fetais e maternos e essa resolução desse impacto ósseo. Tá? A posição de 4 apoios, estudos mostram que habitualmente ele melhora as morbidades maternas, melhora esse período expulsivo, tá? E a necessidade de manobras que vamos ver ao longo da apresentação são menores, só colocando essa mulher na posição de Gaskin ou posição de 4 apoios. Nesse momento, eu vou passar um vídeo para vocês entenderem o que é a posição de Gaskin, de forma vista pelo esqueleto mesmo. Pode-se observar que quando a mulher fica na posição de Gaskin, você tem uma amplitude dos ossos da pelve. E a cabeça do bebê, no caso da posição da apresentação anômala, que é pélvico, ele tem uma facilidade muito maior de saída. Essa posição, ela melhora muito os desfechos do parto. E lembrando que não é só ficar de 4 apoios. Essa mulher, ela precisa também saber como ficar de 4 apoios e cabe à equipe orientá-la. O ideal é que os tornozelos estejam para fora e os joelhos para dentro, como demonstra a figura. Porque quando eu coloco os tornozelos para fora e o joelho para dentro, eu otimizo o espaço entre os isquios, ou seja, esse bebê vai encontrar menos resistência para poder passar. Aqui mostra uma foto de um bebezinho nascendo de bumbum. Primeiro é o bumbumzinho dele que sai. Posteriormente, a gente pode ver que saiu as perninhas. E ele ficou só com os bracinhos, ou seja, já passou os bracinhos, só ficou com a cabecinha ali no canal vaginal. Essa mulher que pariu, ela tá de 4 apoios, tá? A posição dela, a gente pode ver que ela tá de 4 apoios. Da primeira foto dá para ver a sola dos pés. E lembrar que, diferente de um parto normal, que primeiro sai a cabeça, depois sai a cintura escapular e sai a cintura pélvica, que no parto normal nós temos o desenho de um triângulo de cabeça para baixo, no parto pélvico a gente tem o triângulo no formato convencional, que é de cabeça para cima. Primeiro sai a cintura pélvica, depois sai a cintura escapular, depois que vai sair a cabecinha do bebê. É necessário lembrar que não há necessidade da gente fazer o quê? Puxar. Dentro das manobras obstétricas, a gente observa, né, que desde a saída da dectação da placenta, que não há necessidade de tração. A tração, ela sempre pode causar um dano ou pode fazer uma mudança de posição da cabeça que não ajuda no bom prognóstico. Então, o dorso do feto, o ideal quando ele sai, a gente também viu na foto, é que ele esteja como? Voltado pelo abdômen da mãe. Ou seja, o dorso fetal tem que estar voltado pelo abdômen, como mostra a figura. Quando a gente mostrou a posição de Gaskin, a gente viu que a gente tem uma abertura ali do osso da pelve e também dos isquios. Isso vai favorecer o quê? A saída desse bebê, tá? O abdômen fetal, a gente tem que lembrar também do cordão umbilical. O cordão umbilical, como ele ainda está fazendo a parte de troca gasosa ali desse bebê, o importante é ele estar o quê? Ele ter saído e ele não estar o quê? Tracionado. Então, a gente precisa melhorar essa progressão e a saída, o desprendimento dessa escápula do bebê,
para poder fazer o quê? Uma descompressão torácica. Porque se eu faço uma descompressão torácica, eu tenho a saída desse cordão umbilical, a gente sabe que esse bebê pode estar com a cabeça dentro do canal vaginal, porém ele vai estar sendo o quê? Ofertado oxigênio, porque ele está ligado ao cordão umbilical da mulher. Ligado ao cordão umbilical com a mulher, tá? Se esse bebê, ele continuar e não houver a saída do braço, a gente vai fazer um movimento de rotação. Aí nessa figura, vocês podem observar que fala uma rotação de 90 a 180. Na figura posterior, é como estivéssemos utilizando num paciente deitado, um traçado. Nós vamos pegar uma compressa, passar por baixo do abdômen do bebê e fazer um movimento de rotação como se fosse de 90 graus de um lado e 90 graus para o outro, para ajudar o quê? Ao desprendimento do quê? Dos bracinhos desse bebê e também da clavícula desse bebê. Aqui mostra o movimento de rotação, dá para ver a compressa de forma muito melhor nessa foto. E a gente vê os bracinhos do bebê na segunda foto saindo ali na parte superior. O nome dessa manobra se chama manobra de Lovezette. É normal, nós temos que lembrar que o parto ele é fisiológico. Então a mulher ela tem dentro da sua estrutura reflexos medulares. E a gente tem um reflexo chamado de tummy crunch, que são as flexões abdominais, que ajudam na manutenção dessa atitude fetal fletida. Ou seja, o que eu tenho que pensar? Lá nos primeiros slides, a gente falou da necessidade dessa cabeça, né, do polo cefálico desse bebê estar fletido. Ou seja, o que é o fletido? Relembrando, é quando ele está encostadinho no peito. Então, o importante de quando eu faço a manobra de Losefeld é sempre manter essa atitude fetal fletida. Ou seja, eu não vou puxar ele para baixo para não acontecer uma deflexão. Eu vou tentar fazer puxar ele um pouquinho mais para cima para poder manter esse polo cefálico fletido. Tá bom, como a gente vai lá na outra foto. Eu posso deixar o bebezinho pendurado? Posso mudar a mulher de posição? A gente tem que lembrar que que o parto quem faz é a mulher. Então a expulsão, o motor da expulsão é o quê? A contração. Se eu deixar o bebê nessa posição, o que eu vou ajudar? A cabeça ela vai fazer o quê? O peso para onde? Para baixo. E se eu deixar a mulher nessa posição, que é a posição deitada, ou na posição de 4, né, que é a posição de Gaskin, eu vou ajudar o quê? A saída da cabecinha desse bebê, que vai ser muito mais fácil. Mas lembrando sempre que como é que ele está nessa foto, com a posição fletida, o queixo voltado para onde? Para o peito, tá? Para o peito dele, tá? A gente tem que lembrar como é que tem um jeito da gente saber se essa cabeça está fletida ou defletida, assim. A gente tem que observar o ânus. O ânus materno, quando eu tenho uma cabeça fletida, esse ânus, ele vai estar o quê? Protuso. Ou seja, ele vai estar mais exteriorizado, o que indica que o meu bebezinho está com a cabeça fletida. Agora, se eu tiver um ânus que não tiver protuso, eu mostro um sinal de alerta, que é o quê? Uma cabeça hiperestendida, uma cabeça defletida. Então, vai ser necessário fazer uma outra manobra, que é segurar o tórax fetal com ambas as mãos, encaixando pela axila do bebê com os polegares sobre a clavícula e o restante do dedo sobre a escápula, realizando um movimento de deslocação frontal em direção ao pubis materno. É como se eu estivesse fazendo o bebê segurando uma sacolinha. Então, eu vou colocar os meus polegares sobre pela clavícula do bebê, imagino que eu tenho um bebê hipoteticamente na frente, e os meus dedos por baixo da axila do bebê e vou fazer um movimento com a pubis da mulher. Por quê? Porque eu vou manter a cabeça desse bebê como? Defletida. Vou manter a cabeça desse bebê fletida e vou evitar uma deflexão e uma lesão para esse bebê, tá? Se houver falha dessa manobra, eu posso usar a Maurice Kronk, que eu vou usar os dedos indicadores da mão sobre os malares fetais, ou seja, eu vou colocar os dedos, segurar os malares, imagina que a cabecinha do bebê está aqui, para poder, quando eu fazer a retirada desse bebê, eu conseguir deixar a cabeça dele o quê? Fletida. Agora, falando de outra apresentação anômala, a gente vai falar sobre distócia de ombro. O que é distócia? Distócia é um termo que é usado para qualquer perturbação no bom andamento do parto, que sejam implicadas alterações de
fatores, ou seja, a força motriz, a contralateralidade uterina e o trajeto. A mais conhecida, mais falada, mais divulgada é a distócia de ombros. O que é a distócia de ombros? É quando a distância entre as bordas que projetam lateralmente dos processos acromiais direito e esquerdo das escápulas, ou seja, os ombros do bebê, não consegue passar pela proeminência do sacro materno, como a gente viu lá naquele vídeo de Gaskin. O ombro do bebê, ele bate naquele ossinho e não consegue fazer aquela rotação. A distócia de ombro não tem causa conhecida, ela é imprevisível, ou seja, ela pode acontecer dentro de uma maternidade, pode acontecer até dentro de um parto domiciliar. Então, como é que eu faço o diagnóstico da distócia de ombro? Cabecinha do bebê saiu e ele vai ficar naquele movimento de puxo. Após 60 segundos, 1 minuto, eu não consigo ver a evolução dessa cabecinha do bebê em meio às contrações fetais, eu vou ter chamado o movimento, né, de chubby face. O que é? É quando aparece aquele bebê comprimido na vulva materna, que ele parece que tem muita gordura facial, mas é por quê? Porque passou a cabeça e ele não consegue fazer a rotação do ombro. Aqui vai ser um vídeo de um parto eutóxico, ou seja, um parto sem distócia, só para a gente entender como funciona o mecanismo de parto. Nesse vídeo a gente pode observar um bebê coroando. A nossa função é aparar. Aqui a gente está vendo que quem está fazendo passou a cabecinha do bebê. A gente vê que está tendo um movimento para retirar, circular do cordão. Nesse caso, os ombros passaram. E posteriormente passou os bracinhos e saiu o resto do corpo. O obstetra secando a criança, ainda cortado o cordão umbilical. Nesse caso aqui são práticas que não se usam mais, que é a aspiração, mas o intuito desse vídeo é mostrar o quê? A saída do bebê, para vocês entenderem o que é o parto. Então, voltando à distócia de ombro. Passou a cabecinha do bebê, 60 segundos dando saiu do corpo, a gente imagina o quê? Que ele está tendo uma distócia, porque o ombro fetal anterior está atrás da sínfise púbica, da sínfise púbica materna. E a gente fala que esse bebê ele fica fazendo um movimento de sinal de tartaruga, que é a visualização da retração da cabeça contra o períneo durante o ato de contração. Ou seja, a cabeça fica entrando e saindo, entrando e saindo. Na segunda figura, a gente vê que esse bebê ele está muito bochechudo, ele está com esse excesso de gordura facial, por quê? Porque ele saiu a cabeça e não saiu o resto do corpinho, tá? E o que fazer para melhorar uma distócia de ombro? Como eu falei, a obstetrícia, ela usa manobras, ela usa tração. Primeira coisa, aumentar o diâmetro anterior da pelve materna. Eu preciso aumentar o meu campo para esse bebê fazer o quê? Fazer a passagem, já que ele está batendo o ombro em alguma proeminência óssea. Diminuir o diâmetro desse feto, ou seja, preciso diminuir o diâmetro biacromial do feto e alterar as relações entre a pelve materna e a biacromial do feto. O que eu não posso fazer? Pressão fúndica. Por que eu não posso fazer uma pressão fúndica, que é a pressão no fundo do útero? Porque o meu problema não é uterino. Eu não tenho problema nenhum com o meu útero. O meu problema está sendo o quê? Proeminência óssea com o ossinho, com os ombrinhos do bebê. Então, eu não preciso fazer nenhuma pressão no fundo de útero. Às vezes, pode ser usada aquela manobra de Clistelé. Por quê? Porque eu posso ter risco de uma rotura uterina e ser muito mais dificultoso e sangrar e causar outras intercorrências que eu não quero nesse momento. Tração da cabeça. Como eu falei, a gente na obstetrícia não faz tração. A obstetrícia a gente trabalha com manobras. Ou seja, a tração, eu posso causar alguma lesão nesse bebê. E o que eu tenho que fazer? É uma manobra. Primeiramente, manter a calma e informar a mãe que ela vai ter que ser a protagonista, porque o corpo da mãe que vai ter que ser mudado de posição para a retirada do bebê. Então, eu preciso explicar para a mãe o que vai ser feito. O que usamos primeiro é como se fosse uma fórmula matemática. A posição de Meg-Hobbit mais a manobra de Rubin 1 ou Rubin 1, que eu vou ter uma estimativa de 60% de resolutividade. A manobra de Meg-Hobbit consiste em deixar a mulher com a hiperextensão das coxas, ou seja, eu vou usar a posição litotônica e
fazer dobrar a perna da mulher, para aumentar o quê? Aumentar a abertura ali dos meus ossos da pelvis. A manobra de Ruby-One significa uma pressão suprapúbica feita pelo auxiliar ao lado do dorso occipital do feto. Ela deve ser realizada a 30 segundos de forma diagonal, na tentativa de aduzir o ombro do bebê. Se não houver sucesso, fazer a manobra por mais 30 segundos. Eu posso fazer tanto a manobra com a mão espalmada ou com os punhos fechados. Nas emergências, a gente usa muito a manobra de parada cardiorrespiratória, que a gente faz ela de forma o quê? Uma força na região tenar e hipotenar. Então, a gente vai fazer essa manobra, porém, a gente vai fazer em cima da região suprapúbica, fazendo essa pressãozinha, 30 segundos. Faço e paro, não observo que houve desprendimento, faz mais 30 segundos e novamente. Não houve esse desprendimento, 60% dos casos a gente resolve assim. A gente vai voltar com a posição de Gaskin, que já foi explicado, que melhora pela amplitude pélvica lá atrás. Se eu não conseguir melhorar com a posição de Gaskin, que eu melhoro com 80%, só mudando a paciente de posição, a gente usa a posição Running Start. O que é a posição Running Start? É a posição de 4 apoios, porém ela vai jogar uma perninha para frente, como se fosse posição de dar início de corrida. E a gente pede para ela dobrar o joelho do lado do dorso fetal. Então, na hora, se o dorso estiver para a direita, vai ser a perna direita, se tiver o dorso para a esquerda. E vamos iniciar as manobras internas, que são as manobras mais invasivas. A gente viu a Ruby 1, que é a pressão suprapúbica, e vai ver a Ruby 2, que inicia-se com a colocação dos dedos indicador e médio sobre a escápula posterior fetal, empurrando o concepto com biacromial no diâmetro antero-posterior do oblíquo. Ou seja, eu vou colocar o dedo e vou da direção da escápula do feto. Se eu estou vendo a cabeça, eu vou saber onde está a escápula do feto. E vou fazer o quê? A rotação desse bebê. Isso resolve? Resolve. Não consegui resolver. Eu vou usar a manobra de Ruby 2, com a de Wood, que eu vou colocar uma mão atrás da clavícula, que esteja na parte de cima, a outra na frente da clavícula, da parte de baixo, e fazer um movimento de quê? De rotação. Não conseguindo, eu vou fazer um movimento inverso, que se chama de Rude reverso. É a mesma técnica, só que eu vou mudar a força. Na vez de eu fazer um movimento anti-horário, eu vou fazer um movimento horário. Se por acaso, em 80% dos casos a gente resolve, a gente não conseguir resolver, a gente vai usar a manobra de Jacqueminher, que pode ser realizada com a paciente em 4 apoios, ou também na posição de Mack-Roberts, tá? E essa mão fetal, eu vou fazer uma introdução dessa mão até o braço posterior e vou fazer uma tração desse bebê para baixo. Eu posso causar com essa manobra uma fratura de ossos do braço, porém eu preservo a lesão de plexo. Acabando de falar das distócias, a gente vai falar da ruptura de membrana. O que é ruptura de membrana? É rompimento do líquido amniótico. O líquido amniótico é uma barreira de proteção do feto. O líquido, ele tem aparência clara, cor de pérola. O cheiro dele se assemelha ao cheiro de água sanitária. Ele pode ter cheiro de água sanitária ou nenhum cheiro. Ele pode sair em grande quantidade ou em pequena quantidade e ele é quente. A maior diferença dele é o cheiro da urina e a cor da urina. Esse líquido em estado normal. Mas esse líquido ele pode apresentar alterações. Se ele tiver tinto, ele pode ter o quê? Indicar um descolamento de placenta. Se ele tiver uma cor esverdeada, ele pode indicar que teve liberação de mecônio ou ele pode ser confundido com a urina. Qual a importância do mecônio? O mecônico é as fezes do bebê, que o bebê evacua dentro da barriguinha da mãe. E quando o intestino está pronto para evacuar, indica duas coisas. Ou maturidade fetal, que o intestino está funcionando porque ele já tem um funcionamento adequado, ou ele está em sofrimento fetal. Porque quando esse feto está em sofrimento fetal, a gente já indica o quê? Uma má oferta de oxigênio. Então, eu vou fazer uma aumenta da contratibilidade intestinal e vou fazer relaxamento do meu esfíncter, semelhante a situações de estresse. O que é o rompimento prematuro dessa membrana? O rompimento prematuro das membranas, né, que é a bolsa rota, significa que eu vou ter um rompimento da bolsa
antes da mulher entrar em trabalho de parto. Se essa mulher não apresentar toda aquela dinâmica do trabalho de parto da aula anterior e tiver esse líquido sendo liberado e também for um prematuro extremo, um prematuro, a gente tem que anotar a hora que esse líquido começou a ser perdido e começar com antibiótico terapia ou levar essa mulher para uma maternidade de referência o mais rápido possível. Agora, se eu tiver o rompimento dessa membrana em trabalho de parto, isso indica que essa mulher está em trabalho de parto, ela pode ter o desdobramento e só fazer o monitoramento desses batimentos cardiofetais com o uso do Doppler e logo encaminhar essa mulher para uma maternidade. Lembrando sempre, ninguém pode ajudar uma mulher a dar à luz. O objetivo é evitar atrapalhar desnecessariamente. Essa frase é do Michel Odan. Obrigada. Agradeço a oportunidade e o nosso e-mail de contato do NEP é hmainep@gmail.com. Obrigada.